Bom dia, meus queridos. Hoje é 12 de abril, sexta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: Se Deus determinou, Ele é o Senhor do tempo. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Gênesis 50, a partir do 22, que diz o seguinte: a morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Então José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Depois de embalsamado, foi colocado em um sarcófago no Egito. Amém. Meus queridos, José, ele era um jovem muito sonhador. Ele foi tão sonhador que ele, em sua inocência, ele acabava compartilhando os seus sonhos. E numa dessas ele compartilhou os seus sonhos com os seus irmãos, num desses sonhos que ele compartilha com os seus irmãos, ele compartilha que, na época, para contextualizar vocês, na época os sonhos eles eram interpretados como presságio, As pessoas que tinham esse dom de interpretar sonhos, é como se tivesse uma premonição, um presságio do que iria acontecer. E aí José, ele havia tido um sonho, um presságio de que ele iria ser governador, que ele iria governar, que o Senhor tinha dado essa promessa para ele, de que ele seria governador. E aí ele, com a sua inocência, vai lá e compartilha esse sonho com seus irmãos. Seus irmãos, dotados de inveja dele, pegam e tentam matar ele. Só que, para onde Deus aponta, ele paga a conta. O Senhor, não permitiu com que isso acontecesse. Eles não tiveram êxito em tentar matar José, graças ao propósito que Deus tinha na vida de José. Só que, entretanto, os irmãos, movidos por esse sentimento de inveja, eles acabam vendendo José como escravo a mercadores, que acaba levando José para o Egito, onde ele, após sofrer novamente muitas injustiças e muitas humilhações, ele foi, enfim, elevado ao cargo de governador do Egito. A história de José é uma história lindíssima, uma história inspiradora também. Igual esses dias eu contei para vocês a história de Davi. Deixa eu fazer um resumão da história de José. José, como eu disse, ele tinha esse dom de ter preságios através dos seus sonhos, mas de muita inocência, foi lá e compartilhou os seus sonhos com seus irmãos. Seus irmãos, com inveja, foi lá e tentou matar ele. Não conseguiu, vendeu ele a mercadores. Esses mercadores fizeram dele de escravo, só que Deus já havia dado para ele, o dom, a visão de que ele seria governador. E aí, aonde ele estava, ele sempre tinha, esse espírito de liderança, de governar. Pois bem, lá, na prisão mesmo, ele já tinha esse dom de governar, e aí ele passou a interpretar sonhos lá dentro da prisão. O rei, na época, fica sabendo que ele interpreta esses sonhos, e aí o chama para poder trabalhar junto com ele. Pois bem, ele interpreta sonhos desse rei. Enfim, ele ainda acaba passando por algumas tribulações lá dentro, nesse período que ele está lá na casa desse rei, por conta da esposa do rei, mas por fim ele acaba se tornando governador do Egito. Ele recebe essa promessa muito novinho, e essa promessa ela vem a ser cumprida muitos anos depois. Às vezes a gente, na nossa
ansiedade a gente ficar achando, né, que Deus ele perdeu a hora, de que Deus ele perdeu o controle da situação. E não, Deus foi cumprir a promessa na vida de José muitos anos depois. Ele não deixou de cumprir a promessa, ele cumpriu a promessa, né, mas ele cumpriu a promessa na hora certa. E por muitas vezes nós passamos por situações desagradáveis, né, nas quais podem nos atribular ou até mesmo abalar a nossa fé. E nós podemos, né, porque nós somos seres humanos. Mas quando nós temos uma promessa liberada sobre nós, nós tornamos seres resilientes como José, para poder passar pelo processo sem desistir. José ele era dotado de tanta fé que por mais que ele estava na prisão, por mais que ele, né, sofreu os irmãos tentaram matar, ele não desistiu porque ele sabia. Ele tinha confiança no Deus que havia dado a promessa para ele. Ele sabia que ele ia se tornar governador um dia. E José ele conseguiu ter sucesso em sua jornada de vida porque ele entendeu que o processo ele é tão importante quanto a promessa. E é algo dolorido nós enfrentarmos tempestades, né? Passar pelo deserto é dolorido, mas nós precisamos confiar em Deus, porque mesmo que as circunstâncias elas digam não, mesmo que as nossas vistas tudo diga não, se o Pai ele já liberou a promessa sobre nós, a gente tem que ter certeza que elas sim irão realizar. Por muitas vezes ao longo da minha vida, e né, eu ainda sou muito jovem, eu ainda tenho muitas promessas a serem cumpridas da minha vida, mas assim, olhando para trás, vendo tudo que Deus já construiu na minha vida ao longo desses meus 30 anos, né, eu posso assim confirmar com toda certeza, Deus ele é fiel para poder cumprir as promessas dele, porque ele já cumpriu tanta promessa, ele já fez tanta coisa na minha vida, ele já fez coisas inimagináveis, coisas que a minha pequena mente humana limitada não é capaz, não era capaz de imaginar lá atrás. Então, meus queridos, com essa palavra de hoje, decida crer, pois o Pai ele tem grandes planos para a sua vida e ele tem grandes planos para as futuras gerações que virão. Ele nunca o deixará, ele nunca o deixou, ele nunca o abandonou. E em absolutamente em tudo ele se faz presente, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ainda que tudo pareça perdido, mas tenha certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, por todos os nossos entes queridos. Pai, obrigado pelos nossos bichinhos, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, obrigado por todos os entes queridos que estiveram conosco nesse plano terrestre que hoje se encontram na eternidade. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que vivêssemos até aqui. Pai, obrigado por nos permitir sermos seus filhos, obrigado por nos conceder a herança do teu trono, a herança da tua palavra, Pai. Obrigado por nos conceder o privilégio de ter um relacionamento com o Senhor. Obrigado por nos deixar a herança da tua palavra, dos teus ensinamentos, Pai. Pai, no dia de hoje nós te clamamos, aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé, nos acompanhe no período de processo, Pai, nos acompanhe no período de passagem ao cumprimento das nossas promessas, Pai. Não permita que nós nos desanimamos, não permita que nós nos esmurecemos, não permita que nós desistimos no momento de processo até o cumprimento das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nos mantenha firme, Pai, nos teus caminhos, no cumprimento das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Enquanto estivermos no caminho, Pai, vai e continua nos usando como teu instrumento aqui na terra, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenha um dia muito feliz, muito abençoado. Fiquem todos com Deus. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e o amor de Deus na vida de outras pessoas. Amém?